Já ouvimos falar que a presença humana na Terra, com nossas cidades, organizações sociais e a própria diversidade, são apenas um pálido reflexo da organização humana celestial. O venha a nós ao vosso reino da oração do Pai Nosso encontraria bases nisso e indicaria uma sociedade futura mais sintonizada com o divino? Certamente que sim. Essa bela oração, o Pai Nosso, nos coloca em nossa verdadeira posição. Mas nossa posição vendo Deus como Pai. E Ele é, sob um ponto de vista, o Pai que dá a semente de tudo que existe aqui. Mas a nossa relação com Deus não é só de filho, filho pidão, o filho que está sempre pedindo, eu quero passar no vestibular, eu quero concluir o meu curso, está tão difícil, eu quero um apartamento, minha casa, minha vida, eu quero saúde, eu estou doente, eu quero a cura. Não é só essa a relação do filho com o pai, o filho tem que amadurecer, crescer espiritualmente e servir ao pai, dar ao pai, amar e proteger o pai. Deus não precisa da nossa proteção, mas Ele aceita a nossa proteção como oferenda amorosa. Então, de fato, o reflexo, essa criação, de acordo com as Escrituras, que aqui para vocês eu represento agora, é um reflexo até pior que pálido, é um reflexo pervertido. As nossas Escrituras falam uma linguagem mais radical. Vocês foram muito poéticos ao organizar essa pergunta como um pálido reflexo da organização humana celestial. Não, é um reflexo, de acordo com a nossa linha, um reflexo pervertido. O nosso amor por Deus é pervertido. E nós tentamos amar alguém de maneira tão egoísta para obter dessa pessoa todos os níveis de prazer. Não é bem assim. No mundo espiritual, que, de acordo com as Escrituras, como eu estou dizendo, que eu represento, está superior a este nível celestial. Os planetas celestiais, como eu descrevi na pergunta anterior, os planetas celestiais ainda são de natureza material, assim como os planetas infernais são de natureza material. Agora, os planetas celestiais, além dos planetas celestiais, existe o mundo espiritual. E esse mundo espiritual é que é o verdadeiro reino de Deus. Só que nesse reino de Deus, Deus, é o desfrutador. Um conceito teológico que a gente não encontra no cristianismo. E que às vezes é mal compreendido pelos cristãos teólogos que querem entender o hinduísmo. Às vezes eles querem entender o hinduísmo e encontram que Deus é o desfrutador. E essa posição de desfrutador entra em conflito com Deus com a posição de pai. E a moral cristã não favorece ao pesquisador, ao devoto, à pessoa, né? O irmão, não favorece a entender Deus como aquele que desfruta do prazer máximo. Mas é aí que vem a explicação de que o mundo espiritual está acima dos planetas celestiais. O prazer celestial não é o prazer último. O prazer último é o prazer espiritual. Em sânscrito, esse prazer espiritual é chamado de Ananda. E essa Ananda é uma qualidade divina e uma qualidade também da alma espiritual. Então, o ser humano, que é aquele que toma consciência da sua condição como alma espiritual, a única espécie que toma consciência da sua capacidade espiritual, ele quer este prazer, Ananda.
como ele quer também as outras duas características divinas que ele também possui, que é eternidade e consciência, conhecimento. Então, o ser humano, ele quer conhecimento, ele quer eternidade e ele também quer prazer espiritual, Ananda. Então, é Sat, Chit e Ananda. Sat é eternidade, Chit, consciência ou conhecimento, e Ananda, bem-aventurança. Então, o ser humano conscientemente aspira por essa bem-aventurança. E por quê? Porque é natural para ele a bem-aventurança. E ele não sabe como praticar. É por isso que nesse momento entra uma disciplina que às vezes recebe o nome de religião e às vezes se torna institucionalizada como uma religião e adota muitos símbolos, muitos dogmas, etc., para ajudar o indivíduo em sua disciplina, para viver a sua experiência espiritual. Então, aqui nós temos a oportunidade de mostrar para vocês um conceito teológico da nossa linha que não é muito comum. É Deus como onisciente, onipresente e também como desfrutador. Ele é o Pai, mas ele também é o desfrutador. Ele também deve ser servido por nós. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, não é que vamos ficar no colo do papai e ele vai providenciar tudo para a gente. Não, lá a relação de almas eternas, tanto Deus como os indivíduos que chegaram lá são eternos e compartilham da mesma virtude, das mesmas virtudes, eternidade, consciência e bem-aventurança. E as partes integrantes de Deus, que são as almas espirituais, vão servir a Deus. Vão dizer, me dê isso, me dê aquilo. Não, ao contrário. Vão querer oferecer a Deus todas as variedades de atividades, de objetos que tiverem disponíveis para o serviço a Deus. Há variedade no mundo espiritual. Não é uma nuvem no céu sem nenhuma atividade e que nós nos tornamos apenas um algodãozinho daquela nuvem. Não é assim. De acordo com as escrituras que eu estou apresentando para vocês, os Vedas, existe um mundo espiritual de onde tudo emana. E nesse mundo espiritual está Deus. Estão as almas livres, liberadas. E é para lá que nós devemos ir quando alcançarmos o portal da morte. Desejar ir simplesmente para os planetas superiores celestiais ainda não é a verdadeira salvação, a última salvação. Essa terminologia pode parecer agressiva para alguém da tradição cristã que fala da salvação. Quando se fala da tradição de salvação na tradição cristã, está se falando da salvação no mundo espiritual. Mas existem terminologias diferentes que às vezes os próprios cristãos utilizam e para o hindu, que tem uma visão um pouco, digamos assim, mais especificada, ele vai entender que além do céu material, existe o mundo espiritual. Então a palavra céu não se aplica tão bem à salvação no mundo espiritual. E algumas características da salvação. Quem aspira à salvação somente para se aliviar do sofrimento que existe no mundo material, de fato está desejando ir para o céu material. A pessoa deve desejar ir para o mundo espiritual para servir a Deus. Bom, eu transitei agora por conceitos teológicos bem importantes e às vezes difíceis de ser compreendidos. Eu vou deixar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois, a gente fala sobre isso. Mas agora eu dou como respondido.